Então, aula de expansão. Título do material é um questionamento. Igualdade de classes. Uma sociedade ideal? Então, aqui vamos aos conteúdos e objetivos. Conteúdo: socialismo utópico e anarquismo. Objetivos: compreender o que é o socialismo utópico e seu contexto histórico, tendo em vista a crítica ao capitalismo. Caracterizar o papel do trabalho para o anarquismo. Então, aqui são os conteúdos e os objetivos. Vamos adiante. Foco no conteúdo. Reformismo versus revolução. Ao longo do século XIX, como reação às crises sociais relacionadas à Revolução Industrial, surgiram correntes de pensamento que criticavam seus impactos sobre as classes trabalhadoras. Diante disso, propunham reformulações sociais e a construção de um mundo mais justo, vinculadas à experiência de trabalho e à educação. Dentre essas propostas, estão o socialismo e o anarquismo. O primeiro obtido por meio de reformas graduais, e o segundo pela via revolucionária. Construtores de utopias. No começo do século XIX, muitas pessoas temiam os efeitos da Revolução Francesa e da economia industrial. Havia um misto de descrença e de receio de novas revoluções das massas. Alguns intelectuais temiam que demagogos manipulassem o povo, encontrando novas formas de explorá-lo. Assim, procuravam uma alternativa tanto à via revolucionária, quanto à sociedade industrial. Por isso, começaram a ser construídas utopias. Essas experiências e propostas foram chamadas de comunitárias, socialistas, comunistas, dentre outros atributos. Fonte: Piozzi, 1999. Acreditavam na tendência natural do ser humano à cooperação espontânea e do esclarecimento das mentes pelas verdades da ciência moral. Destaque: demagogia. Ação política por meio da qual se tenta obter o poder ou nele permanecer, explorando as crenças do povo, fazendo-lhe promessas vãs e irrealizáveis. Fonte: Michaelis, S.D. Construtores de utopias. A palavra utopia aparece pela primeira vez na obra homônima de Thomas More, em 1516. O termo significa não lugar, ou seja, um lugar que não existe na realidade, representando uma sociedade ideal, com a qual se sonha. Seria possível construir esse mundo ideal? Foco no conteúdo. Utópicos, Robert Owen, de 1771 a 1858. Empresário e filantropo britânico, Owen propunha a formação de cooperativas de trabalho que visariam a eficiência dos negócios e desenvolveriam a fibra moral de seus trabalhadores. Seu maior experimento foi em New Lanark, na Escócia. Ali, implementou uma série de medidas, a fim de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, como residências dignas, armazéns com preços baixos, controle de consumo de bebidas alcoólicas, permissão para livre prática religiosa, criação de escolas e de espaços de lazer, redução da jornada diária de trabalho para 10 horas e 30 restrições ao trabalho infantil. Foco no conteúdo. Utópicos, Claude Henry de Rouvray, Conde de Saint-Simon, de 1760 a 1825. Filósofo francês, acreditava no poder da ciência e na importância do desenvolvimento técnico. Não criticava as empresas, mas defendia que os trabalhadores participassem de suas gestões, em harmonia social. Segundo ele, empresários e trabalhadores estariam envolvidos no processo produtivo, como parte da classe produtora, não ociosa, como o clero, a nobreza e os militares. Acreditava que a organização social devesse ser orgânica, com a hierarquia refletindo mérito, conforme a natureza humana, os mais aptos mandariam nos menos capazes, sem opressão. Foco no conteúdo. Utópicos, François-Marie Charles Fourier, 1772-1837. Filósofo francês, em seus escritos denunciava as contradições e as injustiças da sociedade industrial. Acreditava que o trabalho, como atividade criativa, se fosse exercido de forma moderada e como autoexpressão, seria um dos mais grandiosos prazeres da humanidade. Para ele, os trabalhadores deveriam ser recompensados por seu trabalho de acordo com sua contribuição. A pobreza, não a desigualdade, seria a principal causa da desordem social. Propunha a construção de uma sociedade sem competição entre os indivíduos. Isso se daria se as pessoas vivessem em falancérios, unidades comunitárias, idealizadas por ele. Foco no conteúdo. Rumo à anarquia. Os projetos anteriores reivindicavam reformas no sistema e melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. Os anarquistas, por sua vez, defendiam a destruição do sistema. Sua teoria e ideologia política propunham
Nenhuma forma de dominação social ou de hierarquia. Liberdade individual e coletiva, igualdade econômica, política e social. Autogestão e coletividade dos trabalhadores. Solidariedade, mutualismo e espírito de coletividade. Fim do capitalismo. Sistema promove exploração dos trabalhadores por meio dos proprietários. Abolição das instituições religiosas alinhadas ao poder, não contra a fé individual. Horizontalidade, sem líderes, chefes nem patrões. Abolição de toda forma de Estado e crença no autogoverno. Mais do que uma revolução política, uma revolução social, partindo das classes oprimidas. Bandeira do anarquismo. O vermelho representando o sangue dos revolucionários, e o preto, a terra. Foco no conteúdo. Anarquistas, Pierre-Joseph Proudhon, de 1809 a 1865. Economista político francês, era crítico dos abusos do capitalismo. Sua afirmação mais conhecida foi propriedade é roubo. Denunciando a concentração de riqueza e defendendo a distribuição equitativa dos bens. Era a favor da igualdade e da liberdade para todas as pessoas, que deveriam viver de forma harmônica, em que todos cooperariam com o bem-estar coletivo. Propunha uma sociedade sem classes, sem exploração, feita por homens e mulheres livres e iguais. O Estado deveria ser destruído e substituído por uma república de pequenos proprietários. Foco no conteúdo. Anarquistas, Mikhail Bakunin, de 1814 a 1876. Foi um teórico político russo, que acreditava que o Estado e a propriedade privada fossem as principais fontes da opressão e da exploração. Deveriam ser abolidos para que as verdadeiras liberdade e igualdade fossem alcançadas. O caminho seria uma revolução social, que deveria ser liderada pelos trabalhadores. Enfatizava a importância da ação direta, atos imediatos e autônomos, por vezes violentos, contra o poder, sem a intermediação do Estado ou da legislação. Para ele, a emancipação dos trabalhadores seria a chave para desmantelar o sistema capitalista e construir uma nova ordem social. Foco no conteúdo. Anarquistas, Piotr Kropotkin, de 1842 a 1921. Foi um geógrafo russo, que defendia que a cooperação fosse fundamental para a sobrevivência. Ao fazer uma comparação com o que ocorria na natureza, argumentava que a solidariedade era mais importante do que a competição. Assim, defendia a descentralização do poder e a abolição do Estado, pois a centralização da autoridade era a fonte da opressão e da desigualdade. Advogava em favor da participação direta e igualitária de todos os indivíduos. Propunha a abolição da propriedade privada e a criação de uma sociedade baseada na propriedade comum e na distribuição equitativa dos recursos. Na prática. Hora da leitura. Vamos analisar algumas fontes históricas? Leiam com atenção. 1. Karl Marx chamou socialistas como Robert Owen de utópicos, porque seus projetos consistiriam em iniciativas isoladas, motivadas pelo espírito filantrópico de humanizar o capitalismo, sem destruí-lo. Razão pela qual seriam fantasiosas e fadadas ao fracasso. Contudo, anos mais tarde, no século seguinte, muitas das propostas de Owen foram postas em prática pelos governos europeus. Com base nos textos 1 e 2, destaque algumas dessas conquistas sociais da quais Owen foi visionário. 2. Como podemos ver no texto 3, a liberdade absoluta é um princípio fundamental para os anarquistas. Você acredita que seja possível a convivência em sociedade sem a existência de alguma forma de governo? Justifique. Na prática. Texto 1. Robert Owen. O plano foi fundado no princípio simples e evidente de que qualquer caráter, do selvagem ao sábio ou ao homem inteligente e benevolente, poderia ser formado, aplicando os meios adequados, e que esses meios estão, em grande medida, sob o comando e sob o controle daqueles que têm influência na sociedade. A população originalmente trazida para o estabelecimento New Lamarck era, com algumas exceções, um conjunto dos mais indolentes, viciados em roubo, embriaguez e falsidade, com todos os seus vícios concomitantes, e experimentavam fortemente a miséria que estes sempre produzem. Agora eles se tornaram visivelmente honestos, trabalhadores, sóbrios e ordeiros. Para concretizar estes fins, os objetivos a serem alcançados são, em primeiro lugar, obter para as crianças, dos 2 aos 5 anos de idade, um parque infantil, no qual possam ser facilmente supervisionadas e suas jovens mentes adequadamente dirigidas, enquanto o tempo de os pais estarão ocupados de forma muito mais útil, tanto para eles próprios como para o estabelecimento. Owen, 1993b. Na prática. Texto 2, Robert Owen. Seja ainda decretado, que nenhuma pessoa com menos de 18 anos deve ser empregada em qualquer moinho, fábrica, edifício, por mais de 10 horas e meia em qualquer dia, excluindo meia hora para o café da manhã, 1 hora para o jantar e meia hora para a instrução, perfazendo no total, 12 horas e meia,
e para evitar o trabalho noturno, as referidas 12h30 devem ser realizadas em algum momento entre as 5h da manhã e as 9h da noite, e seja ainda decretado que cada uma dessas pessoas deverá, durante os 4 primeiros anos após o momento de sua admissão em qualquer moinho, manufatura ou edifício, ser instruída meia hora em cada dia de trabalho, em leitura, escrita e aritmética, por alguma pessoa discreta e adequada. Owen, 1993 c. Na prática. Texto 3. Manifestos dos anarquistas. Nós queremos liberdade, nós reivindicamos a todo ser humano o direito de fazer qualquer coisa que lhe agrada e os meios para fazê-lo. Uma pessoa tem o direito de satisfazer todas as suas necessidades completamente, sem nenhum outro limite a não ser as impossibilidades naturais e as necessidades de seus semelhantes, que devem ser respeitadas igualmente a dele. Nós queremos liberdade, e acreditamos que sua existência é incompatível com todo e qualquer poder, não importa qual sua origem e forma, não importa se foi eleito ou imposto, monárquico ou republicano. Inspirado no direito divino, direito popular, óleo santo, ou sufrágio universal. A história nos ensina que todo governo é como qualquer outro, e que todos merecem o mesmo. Os melhores são os piores. Os anarquistas, senhores, são cidadãos que, em um século em que se prega por toda a parte a liberdade das opiniões, acreditam ser seu dever recomendar a liberdade ilimitada. Os anarquistas propõem-se, pois, a ensinar ao povo a viver sem governo, da mesma forma como ele começa a aprender a viver sem religião. Manifesto dos Anarquistas em Lyon, 1883. Goering, 1965. Na prática. Correção. Karl Marx chamou socialistas como Robert Owen de utópicos, porque seus projetos consistiriam em iniciativas isoladas, motivadas pelo espírito filantrópico de humanizar o capitalismo, sem destruí-lo. Razão pela qual seriam fantasiosas e fadadas ao fracasso. Contudo, anos mais tarde, no século seguinte, muitas das propostas de Owen foram postas em prática pelos governos europeus. Com base nos textos 1 e 2, destaque algumas dessas conquistas sociais da quais Owen foi visionário. Pode-se perceber nas propostas de Owen, no texto 1, uma ênfase no papel da educação e de ambientes saudáveis de moradia e de trabalho para a boa formação das classes trabalhadoras, combatendo vícios e práticas degenerativas. Pode-se identificar também, a partir do texto 2, a importância dada à redução da jornada diária de trabalho, à proibição do trabalho infantil, à criação de escolas para as crianças e à instrução dos adultos, além da definição de um salário mínimo condizente com o necessário para o sustento. A maioria dessas propostas faz parte hoje dos regimes democráticos europeus, em que as desigualdades sociais são combatidas, buscando-se propiciar acesso a bens e serviços a toda a população. Na prática. Correção. 2. Como podemos ver no texto 3, a liberdade absoluta é um princípio fundamental para os anarquistas. Você acredita que seja possível a convivência em sociedade sem a existência de alguma forma de governo? Justifique. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes consigam expor os prós e os contras dos governos nas sociedades, e argumentar em que medida a existência de um poder estabelecido restringe a nossa liberdade. Para pensar em uma sociedade sem governo, os estudantes poderiam refletir sobre a possibilidade de uma autogestão dos cidadãos. Se assim fosse, de que maneira os conflitos seriam mediados e solucionados? Como exemplos, poderiam ser citadas as comunidades que deveriam funcionar visando atender aos interesses de todos os seus membros, como um grêmio estudantil, um condomínio, uma comunidade religiosa, etc. Esses coletivos seriam modelos válidos de autogestão e de autogoverno? Encerramento. Vamos fazer um fechamento desta aula. Que mudanças os chamados socialistas utópicos idealizavam e conseguiram implantar em suas comunidades, no século XIX? Por que o anarquismo pode ser considerado uma proposta de ação mais radical do que o comunismo ou o socialismo? Está finalizada a exposição do conteúdo. Até a próxima aula.